Bastidores da Arquibancada. Se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Tivemos ontem a última rodada aí do Campeonato Brasileiro, um campeonato que teve um destaque considerável na competição, né? Uma situação nova no futebol brasileiro, com os resultados antigos que a gente está acostumado a ver. A gente vai falar aqui sobre o VAR, né? O VAR aí foi um personagem marcante nesse campeonato brasileiro, né? Prejudicando muito algumas equipes, favorecendo outras equipes, né? Antigamente no futebol, quando a gente via as partidas, a gente tinha a questão do erro. O juiz errou. Existia esse argumento, errou para um, acertou para outro. Acontecia realmente. O juiz é um ser humano, ele pode errar. Mas quando existe uma tecnologia onde você para o lance, pessoas habilitadas, conhecedores da regra, olham o que está acontecendo ali, aquilo repete uma, duas, três, quatro vezes, e o juiz mesmo assim erra, a gente fica no mínimo, né, já que eles interpretam dessa maneira, a gente interpreta que alguma coisa fora do comum acontece, né? Então vou trazer alguns números aqui. Não justifica a campanha ruim do Botafogo, mas colaborou muito, né, para a queda do Botafogo para a segunda divisão. Botafogo é um clube tradicional do futebol brasileiro, vencedor no futebol brasileiro, com uma rica e linda história. Porém, a gestão do clube levou o clube, como outros grandes do futebol brasileiro, a estar numa situação desfavorável, uma situação financeira ruim, né? Porém, o VAR, né, colaborou bastante para a queda do Botafogo. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns números. O Botafogo ele foi o time com mais pênaltis marcado contra ele. Foram 14 pênaltis no Campeonato Brasileiro, né? Foi o time que sofreu mais pênalti aí, contra 3, por exemplo, do campeão Flamengo, né? A cada 2 jogos no Campeonato Brasileiro, um deles foi polêmica a arbitragem, envolvendo jogos do Botafogo, com erros absurdos, interpretados de maneira para uns times de uma maneira e para o Botafogo de outra maneira, né? E a gente tem vários lances para mostrar. Não é um argumento vago, é um argumento que é sólido. Inclusive a gente vai fazer vídeo no canal sobre isso, mas eu estou trazendo aqui apenas os números, tá? O Botafogo, com isso, ele protestou na CBF, ele foi na CBF, protestou de forma oficial, a instituição Botafogo, fez nota oficial, né, sobre essa questão. O Paulo Autuori, né, até então treinador do Botafogo, foi punido, né? E o Gatito, também punido, foi suspenso pela CBF após chutar o equipamento do VAR. O jogador perdeu literalmente a razão ali, não aguentou ser prejudicado e chutou o VAR. A torcida do Botafogo, ela fala sobre isso há muitos anos, não é de agora, né? É que a gente reclama que o Botafogo é assaltado, né? E há muito tempo tinha essa questão do erro, o juiz errou e tal, aquela coisa. Beleza. Já aconteceram, inclusive, erros a favor do Botafogo. Mas o Botafogo, no mapa, né, nesse cenário, não é um clube que tem que ser ajudado. Muito pelo contrário, o Botafogo é vítima desse sistema, né? Portanto, foram 24 pontos perdidos do Botafogo nessa competição envolvendo erros de arbitragem. Isso não justifica a falta de gestão, não justifica a montagem do elenco ruim, não justifica o futebol horroroso que o Botafogo apresentou, mas influencia na sua queda, né? Então, de forma coerente, eu trago esses números aqui para falar do Botafogo. O jogo de ontem, envolvendo a decisão do campeonato, né, a gente teve o campeão que não venceu o jogo dele, perdeu para o São Paulo, o que é até natural, né?
nos últimos anos, o Flamengo normalmente perde para o São Paulo. E especificamente na decisão Flamengo e Inter, a gente teve um erro, já aqui no jogo do Maracanã, né, envolvendo o lateral Rodinei. Erro de interpretação, né, de outros jogos, interpreta de uma maneira, interpreta de outra. Né? E especificamente no jogo do Inter, né, quando o Flamengo já tinha liquidado a fatura da perda do jogo dele, os jogadores do Flamengo, os torcedores, os dirigentes passaram a acompanhar o jogo do Inter. Foi um desespero só. Né? Mas nesse desespero aconteceu muitas coisas gravíssimas no jogo do Inter. E a gente não pode considerar que o juiz errou, porque o juiz teve a oportunidade de usar a tecnologia do VAR. Então a gente teve a questão do pênalti, que foi, acho que, o caso mais gritante dessa história toda, que foi pênalti, claro. Em qualquer interpretação que a gente achar no campeonato, comparar um time A com um time B, inclusive a regra diz isso, né? Braço de apoio apoiado, no chão estendido, pênalti. O juiz, ele apitou pênalti, ele deu pênalti, só que foi para o VAR, para revisão. E aí quando chega no VAR, gera um monte de interpretação, inclusive a minha. Um amante do futebol, que acompanha futebol, que gosta de futebol, mas que está cansado desse tipo de coisa. E tira o brilho, né? Tira o brilho de equipes que são instituições centenárias, que são instituições grandes, né? Todo mundo quer ganhar, mas o que aconteceu ontem no jogo do Inter foi uma vergonha. Não foi só esse pênalti, teve gol anulado, né? Jogador do Inter, na falha, né, do goleiro do Corinthians, nem tocou no goleiro. Pelo contrário, o jogador do Inter foi empurrado, fez o gol, anulado. Então, assim, nessa história toda foram 3 gols do Inter anulados, né? E um pênalti não marcado. Realmente é muito complicado, né? Muito complicado. E eu, sinceramente, como torcedor, estou cansado de ligar a televisão, acompanhar o jogo do meu time e ser prejudicado pela arbitragem. Seja no tempo das papeletas amarelas, seja no tempo do o juiz errou, seja no tempo do juiz realmente foi mal intencionado, seja no tempo do juiz caseiro, seja no tempo do VAR. A coisa não muda no futebol brasileiro, né? Então, hoje, a gente vê o crescimento aí das plataformas de aposta, né? Uma febre aí, muita gente apostando, dinheiro alto, né? O futebol é profissional e os árbitros, apesar de ter melhorado bastante, ainda continuam sendo amadores. Interpretam aí a regra de acordo com o interesse de cada partida, né? Então a gente começa a entender que nem tudo é o que parece, né? E os seus comandados, né, os árbitros, nessa história, acabam sendo blindados de se manifestarem. E quem fala sobre o assunto também é punido, como foi o Gatito, como foi o Paulo Autuori, como é a instituição que bate de frente, é perseguida. Então, eu levanto aqui uma opinião pessoal. Vai ter os torcedores dos outros times, é choro. Esse é um argumento válido, né? A gente pode discutir qualquer argumento, mas esse é um argumento válido. É chororô, é isso, é não sei o quê. Não, não é chororô, né? É a realidade de quem acompanha. Agora você é obrigado a ver na televisão, com os seus olhos, a imagem, ela não mente. Repete 1, 2, 3, 4. E a gente vê vários comentaristas do meio esportivo se negando a comentar sobre o fato. Alguns poucos têm a coragem de falar o que eles estão vendo.
Então, gente, vamos ter um pouquinho mais de personalidade para falar o que é certo e o que é errado. O que é merecido e o que não é merecido. O Botafogo, pela gestão dele, né, por tudo que acontece com o clube, merece ser rebaixado? Merece, porque é um clube que não tem gestão profissional há muito tempo. Então, nessa desorganização toda do clube, ele merece ser rebaixado. Mas ele não pode ser rebaixado pela arbitragem, por manipulação, por esse tipo de coisa. Ele foi reprovado de ano, o Botafogo foi reprovado, né? E a mesma coisa se dá lá em cima da tabela. Será que é uma coincidência o Botafogo ter 14 pênaltis? O time com o maior número de pênaltis marcados contra. Foi um clube que bateu de frente contra a CBF. Contra esse sistema que a gente está vendo. Então eu sou totalmente contra o VAR. Aqui no canal tem vários vídeos aqui. É só clicar aí, galera. Coloca aí, desmascarando o VAR. Vários jogos a gente falou sobre isso. E o campeonato ele termina com o VAR campeão, né? Eu só posso concluir que o VAR foi o grande campeão dessa história toda. Então eu sou totalmente contra o uso dessa tecnologia, porque ela deveria ser usada para acabar com a injustiça no futebol e ela está sendo usada para criar a injustiça. Então, de cara, eu sou totalmente contra o VAR. E eu acho que falta algum diretor do Botafogo, presidente, ex-presidente, culhão, para falar isso, não só falar, e ter atitude de mudar. O Botafogo devia procurar os outros clubes, se desfiliar, criar uma liga nova. Exatamente isso. Você não pode ficar reclamando de um sistema ao qual te prejudica. Pega e sai. Se você está lá, no mínimo você está sendo conivente com isso. Você está aceitando isso. Ah, mas aí vai perder o dinheiro da televisão, isso, aquilo. Vai perder no campo. Já começa, gente, desigual na montagem dos elencos. O dinheiro que a televisão dá para A, B e C é diferente dos demais. Muito diferente. É desproporcional. Não há competição. Não tem como competir dessa forma. A não ser que o outro, que ganha muito dinheiro, seja muito incompetente. Ou você, que ganha menos dinheiro, ser muito competente. Deveria fazer igual no futebol americano, né, lá fora. Você divide igual para os clubes e aí sim você tem disputa, você tem competição. Então essa é uma verdade que eu trago aqui para vocês, né? Então já começa desigual na montagem. Você já tem ali a capacidade de formar um time qualificado, um grande time. Você não precisa de uma ajuda extra, mas mesmo assim tem um sistema que te ajuda. Então, o que vai acontecer com isso, gente? Esse vídeo ele pode ser, de repente, um pouco à frente do tempo para uns, mas muita gente vai se identificar com o que eu estou falando. E lá na frente, esse vídeo aqui, né, pode ser replicado para as pessoas vão entender o que foi falado. E eu estou falando isso hoje tardiamente, porque eu já acho isso há muitas décadas. Eu nasci em 79. Eu acompanhei toda essa construção da década de 80 para frente. Torcedor de ir a todos os jogos do meu time, de acompanhar o futebol, de ver os outros times. Não tiro o mérito das instituições, mas existe uma força que opera para uns, né, em benefício de uns contra outros. É isso que eu brigo para que haja uma mudança, né? Deveria ser uma coisa imparcial. Quando você tem um juiz numa partida, se você fizer um campeonato de futebol, você contrata um juiz para apitar aquele jogo, exatamente para que não seja no grito. Falta é falta. Anulou, anulou, gol é gol. Você não pode beneficiar ninguém. Ou então, o que eu estou assistindo com esses 2 horas aqui, né? É um outro esporte. Eu estou vendo um outro jogo. Então a gente tenta torcer,
a gente tenta acreditar, mas com o crescimento cada vez mais dessas apostas, fica difícil imaginar que não haja algo esquisito dentro do futebol brasileiro. E aí quando a gente vai jogar com a Alemanha e toma de 7-1, a gente começa a entender, né, no seu pilar, como é a organização no futebol brasileiro. Então, isso é um depoimento, né, um desabafo aqui de um torcedor que gosta do futebol arte. Só o Botafogo foi um time que encantou por jogar futebol arte, deu vários títulos aí para a seleção brasileira, junto do Santos, junto da academia do Palmeiras, do Cruzeiro, de vários jogadores campeões do mundo pelo São Paulo. Por isso que esse esporte é apaixonante. Mas quando ele fica da maneira que a gente vê hoje, banalizado, ele começa a perder o encanto e a graça. E é isso o sentimento de muitos torcedores. Valeu, galera. Deixa esse depoimento aí. É importante o seu comentário. Você é torcedor de todos os times aí. Comenta, né? Compartilha, leva aí para o debate, né? Sempre com respeito. Da mesma forma que a gente respeita vocês, a gente quer ser respeitado. Beleza? Se vier no debate, for legal, a gente vai debater aqui. Senta o dedo no like aí. Um abraço a todos. Fogo neles.